Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Eu sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar aqui nessa aula sobre Ciências Humanas e Tecnologias para falar da Segunda Guerra Mundial. Na última aula a gente falou da primeira, falamos também do período da Grande Depressão, da crise de 29 e agora vamos falar da Segunda Guerra Mundial. Então antes de começar, recados que o YouTube me manda fazer, Like, se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha esse link e qualquer dúvida escreve aqui embaixo nos comentários, tranquilo? E precisando, estou aqui para te ajudar, conta sempre comigo. O link do WhatsApp também está na descrição desse vídeo, assim como muita informação bacana para vocês, tá bom? Então vamos começar falando da Segunda Guerra Mundial. Eu gosto sempre de dar o panorama geral e depois a gente entra aí nos detalhes. Então a Segunda Guerra Mundial, pessoal, a gente vai ver um período aí que aconteceu dos anos de 1939 até o ano de 45, tá? E diferentemente da Primeira Guerra Mundial, que tinha acontecido apenas ali no período da Europa, no local da Europa, aqui, claro, o centro, obviamente, é a Europa, mas a gente tem ali o norte da África, a gente tem boa parte da Ásia envolvida nessa guerra e também a Oceania, tá bom? Então, realmente, e quase, foi ali para as Américas, A gente teve, inclusive, um outro episódio que depois em outra aula eu posso até falar para você, mas a gente teve uns bombardeamentos aí de uns navios aí nos Estados Unidos, a gente teve também, umas invasões ideológicas, por assim dizer, na América do Sul, mas isso é papo para outra conversa. Durante a Segunda Guerra Mundial, olha só, se na primeira, o pessoal já ficou espantado que já tinham morrido mais de 10 milhões de pessoas, na Segunda Guerra Mundial, pessoal, estima-se, porque muitas vezes a gente não tem relatos de todos, mas pelo menos ali 70 milhões de mortes. Nunca tinha acontecido isso na história da humanidade, tá? E espero que não aconteça, Vai saber que aconteça algo pior. E aí você teve dois lados, tá? De um lado você teve a Itália de Mussolini, Japão e a Alemanha de Hitler. Enquanto isso, você teve, esse era o eixo. E nos aliados, você teve a França, Reino Unido, com Churchill, a União Soviética de Stalin e os Estados Unidos, que vai entrar só depois, mas por enquanto eles estão ali quietinho, não querem se envolver com nada disso, tá bom? Agora vamos ver como que isso acontece. Bom, pessoal, a gente já tinha falado, que realmente a Alemanha tinha, no Tratado de Versalhes, tinha sido condenada brutalmente, realmente perdeu seu território, não tinha mais colônia, economicamente estava quebrada, não podia mais ter exército e a população estava sofrendo muito grande, tá? Principalmente com inflação, sem dinheiro, passando fome, passando necessidade, realmente era uma crise econômica muito forte. Até que surge uma pessoa que começa a falar em comícios, falar, olha, nós alemães temos que nos mover, nós temos que nos valorizar, e começa com um discurso nacionalista muito forte. Bom, claro que esse discurso vende bem, E aí ele começa a crescer bastante, forma ali o Partido Socialista, que era um partido nazista da época, e aí eles ali assumem o poder, tá bom? Claro, inicialmente, eleito, inclusive, tá, no ano de 33, mas aos pouquinhos, eles foram crescendo. E qual foi a grande investida ali que Hitler, assumindo ali o poder faz, E assumindo cada vez mais um cargo de responsabilidade eleito, tá? Eleito, é bom que se diga isso, tá? Primeiro, ele faz uma recuperação econômica muito forte. Então, isso faz com que as pessoas acreditem mais, isso faz com que as pessoas o escutem mais, e resolvendo justamente a ferida, aquilo que as pessoas tinham, tá? E em segundo momento, começou a se militarizar, investir mais em soldados, comprar armamentos, mandar fazer tanques, aviões e tudo mais. Então, mas não era proibido? Era, mas é como eles começam a fazer isso tudo de maneira secreta. Então, realmente ninguém sabia que estava sendo produzido, tá bom? Principalmente na escala que estava, de maneira secreta. Ou seja, esse plano que Hitler teve de invadir outros países, de conquistar, isso é algo
que já estava sendo construído desde o início, pessoal. Até que ele veio com um discurso, né, de expansionismo alemão. Ele dizia, tá, nas palavras dele, que a Alemanha precisava de um espaço vital, ou seja, um espaço mais do que necessário para sobreviver, que aquele território dele era muito pequeno. Então ele só queria se expandir até o limite que a sua suposta raça ariana precisaria, tá bom? Segundo eles eram mais avançados e tudo mais, e precisavam do seu espaço vital. Bem, no início, pessoal, a Europa meio que não acreditou, tá bom? E foi deixando, né? E esse foi um dos grandes erros que a Europa comete, deixar, né? Não fazer nada. É aquela coisa, enquanto não mexe comigo, tá tudo bem. Até que ele começou rapidamente, né? Conquistou a Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica. Aí o pessoal começou a ficar assustado, né? Em menos de 6 semanas, salvo engano, conquista a França, né? E veja, é uma época que não tinha internet. A principal comunicação, você tinha assim a televisão, mas a principal comunicação era o rádio. Então as notícias iam passando, né? Muitas vezes ainda de maneira muito lenta, não tinha imagem propriamente dita. Então as coisas aconteciam muito rápido. Então o pessoal falava, olha, a Alemanha foi conquistada. Ih, mas será que é mesmo? Pô, não tem imagem, como vai saber? Será que é verdade? E de repente a Dinamarca, e isso foi acontecendo, né? Depois a Iugoslávia, depois a Grécia e assim por diante. Pessoal, eles chegaram quase a conquistar toda a Europa, tá? Essa é a verdade. Bom, chega um ponto que quase tudo para o leste, quase tudo para o oeste e também ao sul da Europa foi conquistada pela Alemanha, tá? Chega um ponto, né, dessa ideia fascista que eles tinham, né, essa ideia nazista que eles tinham, de conquistar. E esse espaço vital, afinal, era bem grande, né, pelos vistos, a ponto de só faltava a Inglaterra de um lado, só faltava a União Soviética do outro, tá bom? E foi quase, tá? A gente tem relatos aí, inclusive, que quando eles estavam bombardeando a Inglaterra, todo mundo no poder ali na Inglaterra queria que a Inglaterra se rendesse, tá? Com exceção do seu líder, que era o Churchill, que ele realmente tinha uma mão bem firme e rejeitou. Fizeram, inclusive, acordos de suposta paz, de rendição por trás, nos bastidores, que a Inglaterra não aceitou. Na verdade, Churchill não aceitou, mas todo mundo pressionou para aceitar, tá? Com medo que não existisse mais Inglaterra. Do outro lado, a própria União Soviética, na época ainda não era a Rússia, ela foi sendo conquistada, até o ponto de chegar na última cidade, que era Stalingrado, antes da capital, que era Moscou, tá bom? E ainda né? Mas agora, pronto, com a Rússia. E chegaram na última cidade antes de Moscou, tá? E aí Hitler estava quase com toda a Europa conquistada. A dias da Inglaterra se render, a menos ainda, né, de conquistar ali a Rússia. E aí é muito curioso, né, como as coisas, né, podem acontecer e mudam completamente a dinâmica do jogo. Você tem, né, a Alemanha dividindo as suas forças. Hitler podia ter concentrado, de repente, olha, eu vou conquistar um local, depois eu vou conquistar o outro. Não, ele divide as suas forças ao meio e fala, olha, conquistem os dois ao mesmo tempo, somos muito fortes e tudo mais, aquela coisa tal. Porém, não foi suficiente para conquistar a Inglaterra. A Inglaterra consegue resistir, mesmo sendo extremamente bombardeada. E a União Soviética consegue defender a última cidade, mesmo utilizando crianças para defender, mulheres, idosos, utilizaram tudo que você puder imaginar, mas conseguem resistir. Com um pequeno auxílio, na verdade, um dos grandes auxílios, sabe de quem? Do frio. Por acaso, naquele período, naquele inverno, foi o inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos. Olha só que curioso, né? E isso fez com que os soldados que fossem combater ali do lado leste, ali no lado da União Soviética, não estivessem com roupas preparadas para aquele inverno. E mais de 1 milhão de soldados morrem ali através de frio, de doenças ligadas a esse processo, tá? Realmente foi assim uma grande batalha, mas que a União Soviética conseguiu resistir com muito sacrifício, tá? Paralelo a isso, o que acontece?
tem ali o famoso dia D que você precisa saber. Porque a Inglaterra estava desesperada, não queria se render, o Churchill implorando para os Estados Unidos entrar, até que o que acontece? Uma base, né? Lembra que a Alemanha era aliada do Japão, e os Estados Unidos ele tinha uma base, né, em Pearl Harbor, né, na Ásia, e ela é atacada, e aí morrem milhares de soldados americanos. Foi a gota d'água, os Estados Unidos resolvem entrar na guerra. Inicialmente mandou os soldados ali para o norte da África para lutar, para ganhar alguma experiência, e depois teve o famoso dia D. Então o que foi o dia D? É quando basicamente todos os aliados, Estados Unidos, os que sobraram da Inglaterra, junto com o pessoal de outros países que tinham sobrado também, falaram, vamos por tudo ou nada. E eles desembarcam nas praias de Normandia. E mesmo Hitler sabendo desse plano, não sabia exatamente onde eles iam desembarcar. Muitos ali deram a vida para reconquistar a Europa, tá bom? E para que a gente tivesse de novo esse processo democrático e tudo mais. Bem, conforme os soldados americanos e os outros, né, europeus foram retomando os terrenos e ganhando essas batalhas, começou a se descobrir algo assustador, né? Que eram locais, câmeras de execução onde aconteceu o Holocausto. O que era isso? Basicamente eles chamavam de campos de trabalho, mas na verdade eram campos de concentração, onde eles colocavam as grandes minorias, principalmente os judeus. Tá? Hitler tinha um ódio descomunal aí com os judeus. O motivo não se sabe exatamente ao certo até hoje. Tá? Há várias teorias, mas a sua prova não cobra, então eu não falo. E nesse processo, o que acontece? Mais de 6 milhões de judeus foram exterminados apenas por serem judeus. Tá? E eles eram colocados em trabalhos forçados e tudo mais, e depois eram mortos em câmeras de gás e depois incinerados, ok? Simplesmente por nascerem judeus. Não havia um motivo, tá? Então, se descobriram milhares, né, espalhados dessas câmeras pela Europa, feitas pelo regime nazista, que se achavam com uma raça superior e tudo mais. Bom, ao mesmo tempo, conforme eles foram se aproximando de Berlim, na Alemanha, para reconquistar e acabar com a Alemanha de vez, você tinha do outro lado o Japão, né? Só que tinha um senão, né? O Japão ele era comandado pelo imperador, e a ordem do imperador é lutem até o último homem. E no Japão, a palavra do imperador, ela tinha muita força nessa época, tá? E aí o que você tem que perceber? Eles iriam lutar efetivamente, tá? E realmente muitas vidas americanas estavam sendo perdidas. Bom, por uma decisão, né, feita ali pelos Estados Unidos na época, pela primeira vez se utilizou bombas atômicas contra 2 cidades japonesas. A primeira em Hiroshima e a segunda em Nagasaki, causando aí milhares de mortes também, tá bom, pessoal? É essa a história, tá? É muito, né? E isso fez com que o Japão se rendesse, tá? Isso fez com que o Japão se rendesse dias depois, e depois de mais algum tempo a Alemanha foi dominada, tá? Berlim foi conquistada aí, na verdade, pela União Soviética, pelo leste, e horas depois chegaram os americanos e os britânicos, tá bom? E conseguiram chegar alcançando aí pelos dois lados. Isso depois, o que acontece? Como consequência, né? Você teve aí 2 potências mundiais muito, muito grandes. De um lado, os Estados Unidos, com uma vertente aí mais capitalista, e do outro, né, a União Soviética, uma vertente mais socialista. Então, o que é capitalismo e socialismo? Isso a gente vai falar na outra aula sobre Guerra Fria, depois eu explico melhor ali para vocês, tá bom? Mas esse período onde você tinha as 2 potências, União Soviética e Estados Unidos, é chamado de Guerra Fria, tá bom? Um pouquinho sobre a cultura norte-americana, a sua prova lá está vindo perguntar bastante, então você tem que saber isso. Primeiro, a cultura norte-americana não é uma, é um conjunto de várias, tá? É uma cultura multicultural, ou seja, tem várias origens. Antigamente, você tinha uma grande influência nos Estados Unidos de estrangeiros vindo da África e também da Europa, principalmente da Itália,
tá bom? Hoje você tem muitos asiáticos, tá bom? E muito latino-americano. E aí isso inclui quem, pessoal? O Brasil, tá bom? Então essa influência brasileira já é perceptível dentro da cultura americana. Olha só que interessante. E não vamos esquecer, né? Sempre teve a influência mexicana, né? Dependendo do estado, porque fazem fronteiras. Inclusive mais do que o próprio Canadá, né? Que faz ali ao outro lado da fronteira, ali ao norte. A cultura americana também é baseada na questão da democracia e da liberdade. São dois conceitos muito fortes. Então, né, o direito a ter uma representação política, o direito de fazer aquilo, de ir e vir, de fazer aquilo que quer, isso é realmente uma bandeira literal americana, né? Está no sangue americano. A realização socioeconômica, eles acreditam muito que, olha, através do seu trabalho você pode chegar onde você quer, tá? E dentro da base aí do esporte, né, diferente de nós, né, gostamos mais de futebol ou de outros, né, hoje em dia, eles são mais ligados à questão do beisebol, futebol americano, do hóquei de gelo e, claro, do basquete. Não vamos esquecer da NBA. É uma cultura baseada em comidas rápidas, né, o famoso fast food. Partidos, eles têm outros partidos, tá? Mas os principais que têm, e as pessoas, elas têm essas bandeiras diferentes, né? Que é a questão dos republicanos e dos democratas. Veja, eles, pela cultura capitalista, eles não têm um partido precisamente de esquerda, tá? A gente pode dizer que o republicano ele é mais voltado para a direita e os democratas é mais centro. Tá bom? É basicamente essa a filosofia americana. Cada um com seus conceitos, eu estou falando assim de maneira bem genérica. Mas todo mundo é bem patriota, isso é verdade. Então eles acreditam muito em nacionalidade, tanto você não consegue ver um filme americano que não tem aí pelo menos umas 10 bandeiras americanas. Em algum momento, no fundo, no cantinho, sempre tem a bandeira americana, né? Todo mundo tem nas suas casas, eles acreditam muito nisso, na ideia de nação. Então, eles são bem patriotas. E o Dia de Ação de Graças, né, que é um feriado próprio deles, que só eles realizam, portanto é marcado, caracterizado esse dia de férias, esse dia de folga aí deles, justamente pela cultura norte-americana. Beleza, pessoal? Então a gente encerra por aqui esta aula. Obrigado por ter assistido. Na sequência, a gente vai falar bastante sobre a questão da Guerra Fria, sobre como que ficou o mundo depois da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, tá bom? Desse período aí que aconteceu. E a gente se vê daqui a pouco na nossa próxima aula. Obrigado por ter assistido. Forte abraço, boa sorte na sua prova desde seja. E não esquece de dar o like e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. A gente se vê daqui a pouco. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.